Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo deste livro A Ilha do Conhecimento, do Marcelo Gleisi, um importante físico brasileiro. Ele não leciona aqui no Brasil, ele leciona fora, do Brasil, mas ele tem muitos artigos científicos, publicações, livros, um divulgador da ciência muito importante, né? E como é brasileiro, a gente deve ressaltar o que ele faz e o que ele fez e o que ele ainda vai fazer, né? Então, esses comentários do livro, nós estamos na parte do capítulo 11 ao capítulo 16. Então, o que nós temos para comentar aí? Ele vai falar de que é muito difícil ter precisão no cosmos, no universo, porque qualquer coisa que a gente faça no universo é uma distância muito longa, é muito grande. Então, só para a gente ter uma ideia, a estrela mais perto que fica, né, a constelação Alpha Centauri, fica a 4,6 bilhões de anos-luz de distância de nós, da Terra. Isso quer dizer que se nós viajássemos a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos 4,6 bilhões de anos para chegar lá. Então, essas distâncias astronômicas são distâncias muito grandes, né? E essa luz que nós vemos hoje já é o passado da estrela. E o céu é uma coleção de passados, porque tudo é passado dentro do universo, inclusive o que a gente vê à nossa volta já tem um bilésimo de segundo até chegar aos nossos olhos, e tudo é passado, né? Nós poderíamos discutir aqui o que é presente, na verdade. Então, tudo que a gente enxerga é o reflexo da luz, né? E tudo que nós sabemos é que o universo está se expandindo, né? E cada vez mais rápido, que tem 13,5 bilhões de anos, né? E essa é a verdade da natureza por enquanto, né? É o mais próximo que a gente tem do conhecimento, é o Big Bang, né? Que se ele está se expandindo hoje, é porque ele já foi menor no passado. Então, a evolução do universo se dá uma explicação hoje satisfatória, né, por enquanto, porque não há dogmas dentro da ciência, são explicações. Essas explicações devem ser divulgadas e analisadas, né? Durante aquele tempo, então, se a gente pegar uma panela de pressão e começar a diminuir o volume ali dentro da panela de pressão, vai ficar muito denso. Então era assim que era o universo no início, lá no Big Bang, né? As altas energias, era mais denso o cosmos, né? E aí o estudo mais moderno traz a questão do campo de Higgs, né? O campo de Higgs então vai dar massa a essas partículas que estavam suspensas, vão se formando as partículas, e essas partículas vão formando massa, como o elétron, o próton, né? A temperatura vai diminuindo e vai engrossando as partículas, porque quanto muito quente, as partículas se desintegram, você não tem a massa das partículas como você tem quando a temperatura diminui, né? O campo de Higgs é uma espécie de meio material, né? Uma espécie de meio material que ele muda e interage com a matéria, tá? Exceto com o fóton, né? Ele não interage com o fóton porque o fóton não tem massa. O fóton carrega luz, né? Ele não tem massa, então o campo de Higgs apenas interage com partículas que têm massa. Então, a partir desse conhecimento do campo de Higgs, a descoberta do Higgs, né, foi muito importante para esse conhecimento da origem, comprovando ainda mais a questão do Big Bang, da origem do universo, né? Depois, mais adiante no livro, ele vai questionar a questão dos multiversos, né? Que pela teoria dos multiversos, porque é uma hipótese do multiverso, o Big Bang seria local, então deveria existir vários outros Big Bangs, né? E se achássemos um universo paralelo, não significa que exista multiversos.
Não é uma comprovação tão fácil de se fazer, são hipóteses. A ciência trabalha com hipóteses que têm que ser provadas cientificamente, precisam ser testadas, os dados experimentais precisam ser analisados detalhadamente e comparados com a teoria, como aconteceu com Einstein. Einstein previu teoricamente a questão das ondas gravitacionais, ele deduziu teoricamente pela matemática e experimentalmente foi visto agora há pouco, as ondas gravitacionais a partir da colisão entre dois buracos negros e gerou essas ondas gravitacionais no espaço, depois de 100 anos da teoria do Einstein, que foi comprovado. Então isso nos traz essa análise da ciência como uma visão de mundo investigativa, que tem métodos próprios de investigação, não basta apenas ter opiniões. Então o universo está em expansão, ele está em expansão. O multiverso então não dá para comprovar. Agora o que a gente sabe é que o universo está em expansão. Então por que isso? Então, com o descobrimento da matéria escura, não dá para comprovar diretamente a matéria escura ela vai aparecer, ali nos movimentos dos planetas. Se observou das estrelas, se observou que existia uma lacuna, e aí essa lacuna se deu o nome de energia escura, e essa energia escura então é responsável pela expansão do espaço, ou expansão do universo, E aí com o tempo essa força vai havendo um resfriamento do universo, as forças atrativas vão agregando a matéria, como a chuva se acumula em poças de água. A partir daí galáxias aglomerados vão se formando, Nós temos variações de temperatura através dos fótons, que é uma medida por satélites, que comprovam essa expansão do universo em seus primórdios. Desses dados e pelo comportamento das leis da natureza se chega a uma comprovação da expansão do universo, não só pela observação do Hubble, que aconteceu em 1929 pelo telescópio Hubble, que observou isso, que as constelações estavam se afastando umas das outras, o tal do redshift, que é que as galáxias estão se espalhando uma das outras. Isso significa que o universo está se expandindo, e aí retornando com o campo de Higgs se consegue estudar um pouco mais agora na física moderna, e se consegue dar mais explicações que antes não tinha, como a questão da órbita de Mercúrio, que não se sabia como que a órbita de Mercúrio se deslocava diferentemente da previsão teórica, lá com Newton. E com a teoria da relatividade foi possível, então, entender o que acontecia, porque é a questão da curvatura do espaço-tempo, Então o Sol tem encurva mais o espaço-tempo do que o Mercúrio. Então quando o Mercúrio está passando pelo periélio, que é a parte onde se aproxima do Sol, ele sofre uma rápida aceleração, e isso não estava previsto na mecânica de Newton, e foi então solucionada pela teoria da relatividade geral de Einstein. Muito importantes descobertas que ao longo do tempo foram se desenvolvendo, E depois aqui, para concluir o vídeo, a questão da teoria das cordas, o Glaser trabalhou bastante na teoria das cordas, mas então é preciso e ele não trabalha mais com isso, ele trabalha na área da cosmologia agora no doutorado dele, com os doutorandos dele na Inglaterra. E aí, quantas dimensões é possível ter, então, dentro da teoria das cordas, que dentro da teoria das cordas o multiverso aparece como consequência. Então, deve haver 9 dimensões. Nós conhecemos 4, Nós conhecemos 4, a quarta é o espaço-tempo com a relatividade, mas dentro da teoria das cordas nós teríamos que ter 9 dimensões. E essas dimensões, elas não estão comprovadas, nós só conhecemos 5 por enquanto, só 5. A supersimetria aparece como requisito fundamental, que prevê esse multiverso dentro da teoria das cordas, que é o que diz a teoria das cordas. A teoria das cordas diz que tudo seria vibração. Então, tudo que existe seria vibração,
espécie de uma corda. Quando a gente toca um violão, toca a corda do violão, dá um som, dá uma frequência. Então, para a teoria das cordas, tudo seria vibração, né? Dessas cordas, os átomos então seriam tipo cordas que poderiam ser vibradas de maneira diferente. Então, mas não tem como evidenciar isso, não tem como testar ainda isso, né? Então não são teorias, a multiverso, teoria das cordas, não são teorias comprováveis, né? Porque o conhecimento científico, mesmo que você erre a partir do erro, pode ocasionar um acerto, como aconteceu com Einstein, né? O Einstein, mesmo colocando a constante cosmológica para querer que o universo fosse estático na época dele, porque para o Einstein o universo era estático, ele mesmo errando nessa constante, se observou depois que essa constante se mantém. Existe sim uma constante, mas não deixando o universo estático. Então, mesmo a partir de erros, a ciência caminha, né, para frente, a barreiras instrumentais, né, a barreiras dos instrumentos. O telescópio, por exemplo, né, ele vai se desenvolvendo. Agora temos o James Webb, que já foi para o espaço, né, daqui 6 meses ele vai se abrir lá no espaço, e nós teremos mais descobertas. Então, os instrumentos de pesquisa eles vão se desenvolvendo mais, evoluindo cada vez mais. E a própria natureza também, você não tem o domínio dela. Então, a cada passo que você dá no horizonte, essa ilha do nosso conhecimento se torna maior, né? Há um horizonte maior para descobrir mais coisas. Então, provavelmente, a gente não tenha como saber tudo, né? Nem daqui muito tempo, mas cada passo que a gente dá, a gente descobre algo novo e vai construindo um futuro melhor para todos nós, para a humanidade. Assim a gente espera que a ciência contribua, né? Que os conhecimentos científicos contribuam para as pessoas serem melhores.